Olá, alunos! Eu sou a professora Marília e esta é a aula de Química. Vamos começar? Então, os objetivos da aula: revisar o conceito do elemento químico e sua representação, definir unidade de massa atômica e praticar o conhecimento com atividades. E as perguntas? Você se lembra o que é um elemento químico? Por que precisamos conhecer os elementos químicos? Então, olha só, o elemento químico, a gente usa aí o E maiúsculo para identificar, sendo uma agregação de átomos com o mesmo número de prótons, que são as cargas positivas, ou seja, com o mesmo número atômico Z. Então, o número atômico, que é o que você observa lá na tabela periódica, na parte de cima, normalmente da tabela tem lá um número atômico, ele representa a quantidade de partículas positivas do núcleo, que são os prótons, certo? Lembrando que o número atômico Z maiúsculo são as cargas positivas existentes no núcleo de um átomo, ou simplesmente os prótons. E aí a gente pode fazer essa representação. O Z é igual ao P+, aqui, que é o símbolo dos prótons. Vamos falar um pouquinho da história, de como a gente chegou nessa definição aí que os elementos químicos são um conjunto de átomos com o mesmo número atômico, ou seja, o mesmo número de prótons. A história começa assim, com o cientista que descreveu o elemento químico, filósofo, físico e químico irlandês Robert Boyle, no ano de 1664. Para ele, o elemento químico era uma substância pura que não pode ser decomposta em outras espécies químicas, como, por exemplo, o hidrogênio, oxigênio, ferro, sódio e todos os elementos representados na tabela periódica. Então, ele achava, na verdade, que o elemento químico era a substância. Mais para frente, a gente vai ver que a substância é a união dos elementos químicos, por assim dizer, através das reações, Os elementos químicos são coisas à parte, o conjunto dos átomos de mesmos prótons. Outro cientista que contribuiu para a concepção do elemento químico foi o Berzelius, no ano de 1814. Introduziu a química, a escrita simbólica que utilizamos até hoje, adotando a representação gráfica do elemento, utilizando a letra inicial maiúscula, seguida de uma letra minúscula, como por exemplo aqui no cálcio, no sódio e todos os demais elementos químicos descritos na tabela periódica. Então, mais ou menos da mesma forma que acontece lá com o nome científico das espécies dos seres vivos, que são duas palavras em latim, e todos os lugares do mundo utiliza-se o mesmo nome científico para a espécie, para não ter confusão entre os pesquisadores. Afinal de contas, por exemplo, margarida, é a denominação de um monte de tipo de florzinha branca, mas cada uma delas tem o seu nome científico específico. Aqui nos elementos químicos, na tabela periódica, é mais ou menos a mesma ideia. O símbolo é sempre o mesmo. Então, o Ca é sempre o cálcio, o Na é sempre o sódio. Por mais que a tabela periódica tenha sido editada, escrita na China, na Arábia ou em qualquer outro lugar, o nome do elemento químico pode até mudar, mas o símbolo vai ser sempre o mesmo, o número atômico vai ser sempre o mesmo, a massa vai ser sempre a mesma nessa ideia. Por exemplo, em inglês, iron é o ferro. Lá na tabela periódica em inglês vai estar escrito iron, mas o símbolo vai ser o Fe. A definição dos elementos químicos como conhecemos atualmente foi confirmada em 1913 pelo físico britânico Moseley, assistente do Rutherford, que descobriu ao examinar os espectros de raio-x dos elementos que todos os átomos do mesmo elemento químico apresentavam o mesmo número de prótons, ou seja, ali nosso número atômico das cargas positivas. Então ele fez uma experiência, conseguiu identificar através dos espectros de raio-x essa quantidade aí de prótons dos elementos e viu então que o elemento químico é o grupo desses átomos que tem a mesma quantidade de carga positiva. Mas como se representa um elemento químico? Então, o elemento químico ele é caracterizado em função da quantidade de cargas positivas que existem no núcleo, isso é, o número de prótons ou o número atômico. E de acordo com a IUPAC, que é o órgão internacional da química pura e aplicada, a representação do elemento químico deve ser escrita da seguinte maneira. Então, o número atômico no canto inferior, subscrito à esquerda do símbolo do elemento químico. O número de massa, que a gente representa ali por A maiúsculo, no canto superior, sobrescrito à esquerda do símbolo do elemento químico. Aí fica assim,
Então, na parte de cima, a gente vai ter o A aqui que representa a massa, o número de massa, que é a soma dos prótons com os nêutrons, ou seja, tudo aquilo que tem lá dentro do núcleo, né, que é o que a gente considera aonde está realmente a massa do nosso átomo. Afinal de contas, o elétron tem uma massa que a gente considera desprezível, então a massa, o número de massa, é a soma dos prótons e os nêutrons. Na parte de baixo, aqui a gente tem o Z, que é o número atômico, que representa a quantidade de prótons, e aqui o E para representar o símbolo do elemento químico, que pode ser uma letra só, maiúscula, ou um parzinho de letras, sendo a primeira maiúscula e a segunda minúscula. Vamos fazer a atividade 1? O átomo de um elemento químico possui 83 prótons, 83 elétrons e 126 nêutrons. Qual é, respectivamente, o número atômico e o número de massa desse elemento? Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só, o átomo de um elemento químico possui 86 prótons, 83 elétrons e 126 nêutrons. Qual é então o número atômico e o número de massa desse átomo? Então, o número atômico é igual ao número de prótons, 83. Já o número de massa é a soma dos prótons com os nêutrons, nesse caso 83 mais 126, que dá 209. Por que precisamos conhecer os elementos químicos? Então, quando conhecemos elementos químicos, as suas propriedades, a aplicação dos materiais formados por eles e os riscos ao meio ambiente e à saúde que podem causar, as escolhas que fazemos e o destino que daremos a cada coisa torna-se mais consciente. Outra grandeza relacionada aos elementos químicos é a massa atômica. Então, antes de a gente falar sobre a massa atômica, vamos pensar um pouquinho na importância de você ter o conhecimento a respeito dos elementos químicos. Então, quando você conhece as características de um elemento químico, consequentemente, você vai saber algumas características das substâncias que ele vai formar. E aí, quando você está lá na sua casa, mexendo com um produto de limpeza, fazendo alguma coisa na cozinha, né? Algum momento do seu dia a dia, você se depara, né, com um produto químico, com alguma coisa desconhecida, mas você tem lá, né, o rótulo, você pode ler os ingredientes, né, o conteúdo, e você vê quais são os elementos químicos, o que você deve fazer com eles, né? Se eles são coisas contaminantes ou não, perigosas ou não. Então é importante aí para nossa proteção, né, e de quem a gente gosta, a gente ter conhecimento sobre a química, sobre os elementos químicos e as substâncias também. Agora falando aqui sobre a massa atômica, então. De acordo com a IUPAC, a massa atômica do átomo é expressa em unidades de massa atômica e a gente usa o U minúsculo para representar. O isótopo do átomo do carbono mais comum, que possui massa igual a 12,
foi utilizado como padrão para determinar a grandeza física, unidade de massa atômica, certo? E aí, a gente não tem como, né, medir aí esses nossos átomos. Então, essa medida de massa atômica, ela é uma comparação, olha só. Mas você sabe como se obteve a unidade de massa atômica U? O padrão para expressar a massa atômica de um átomo é simbolizado por Ma, sendo que a unidade é representada pela unidade de massa atômica, o nosso U minúsculo. Como o átomo não é visível e, consequentemente, não é possível obter a massa por meio de uma balança, escolheu-se para a definição de uma unidade de massa atômica a massa atômica do isótopo mais estável do carbono, ou seja, o nosso carbono 12. Então, todos os elementos da tabela periódica têm, né, vários isótopos, né? Uns mais abundantes, outros menos, alguns radioativos, outros não, estáveis e não estáveis. Então, a gente escolheu, né, foi uma escolha pelo carbono, e o isótopo do carbono 12 lá, e o PAC escolheu isso e colocou ele aí então como o padrão para fazer a unidade de massa atômica. Desse modo, estabeleceu-se de maneira imaginária a divisão do átomo do carbono em 12 unidades iguais. Assim, uma unidade do carbono 12 foi definida como unidade de massa atômica e cada unidade dessas equivale então a 1,6 vezes 10 na menos 24 gramas ou 1,6 vezes 10 na menos 27 quilogramas. Estamos falando de átomos aqui, né? Então, os nossos números são realmente bem pequenininhos. Para a gente poder ilustrar essa ideia, né, e ficar mais fácil de entender, é mais ou menos assim, ó. Então, aqui a gente tem um átomo, né, representado aqui do nosso isótopo, o carbono 12, e ele foi dividido em 12 fatias iguais. Então, quando você tem uma dessas fatias, né, equivale à nossa unidade de massa atômica, ou seja, 1/12 da massa, né, do núcleo do nosso carbono 12. Então, como se eu estivesse fazendo a comparação. Quantos pedacinhos desse eu preciso ter para equivaler à massa do elemento cálcio, à massa do elemento sódio? Então, a gente está fazendo essa comparação. Dessa maneira aqui, ó, utilizando uma analogia, olha só. Imagine a situação para pesar um átomo de flúor em uma balança imaginária. Seriam necessárias 19 U para equilibrar os pratos da balança, ou seja, 19 fatias daquela lá, da figura anterior, equivale a um átomo de flúor. Então, essa é a comparação que fazemos. Para saber a massa atômica de um átomo de qualquer elemento, basta compará-lo a 1 U, ou seja, a 1/12 da massa do carbono 12. Por exemplo, o oxigênio possui massa atômica 15,9994. Esse valor está lá na tabela periódica. Ou seja, o átomo do oxigênio é 1,3332 vezes mais pesado que um átomo de carbono 12. Da onde veio essa ideia? Então, o valor da massa atômica vezes 1/12 dá então que ele é 1,3, né, vezes mais pesado, né, do que a quantidade do carbono 12. Vamos fazer a atividade 2 agora? Se um átomo apresentar a massa atômica igual a 60 U, a relação entre a massa desse átomo e a massa do átomo do carbono 12 valerá quanto? Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só, se um átomo apresentar a massa atômica igual a 60U, a relação entre a massa desse átomo e a massa do átomo do carbono 12 valerá. Então vamos ver. Para saber a relação entre a massa do átomo em questão e a massa do carbono 12, basta realizar o seguinte cálculo. Então 60 vezes 1/12 igual a 5. O resultado do do cálculo feito aqui, 5, indica que o átomo mencionado no enunciado é 5 vezes mais pesado que o átomo do isótopo de carbono com massa atômica igual a 12. Então ele é 5 vezes maior. Vamos fazer a atividade 3? Sabendo que a massa atômica de um átomo X é igual à massa de 9 átomos de hélio, determine o número de átomos de carbono 12 que apresenta uma massa igual à massa de um átomo X. E aqui a gente tem o dado, a massa atômica do hélio. Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só, o exercício diz que a massa atômica de um átomo qualquer, ali que ele chamou de X, né, é igual a 9 átomos de hélio. E aí ele quer que você determine o número de átomos do carbono 12 que apresenta uma massa igual a esse átomo X e ele deu a massa atômica do hélio ali que vale 4. Então a nossa massa atômica do X é 9 vezes o valor do hélio. Então vamos substituir aqui o hélio por 4, fazendo a multiplicação ali, 36U. O número de carbonos 12, então 36 dividido por 12, né, do 1/12 lá. Número de carbonos, então é 3. Então é 3 vezes maior do que o nosso isótopo 12 do carbono. Agora tem uma atividade mão na massa para vocês. E aí ela começa assim, ó. Tem uma reportagem, e a reportagem completa você pode acessar no QR Code, e ele fala o seguinte, ó, cidade perdida que derrotou a Frígia do rei Midas é encontrada. Lá na reportagem a gente tem toda a história. A questão a gente tem um pedacinho dela aqui para que você possa responder. Então vou dividir a tela em duas partes, deixar um tempinho cada uma delas para que você possa ler e trazer a resposta aqui, ok? Então vá lá. Arqueólogos da Universidade de Chicago encontraram ruínas de um reino perdido que pode ter derrotado o rei Midas. Conta a lenda que Dionísio deu a Midas, o rei da Frígia, o poder de transformar em ouro tudo aquilo que tocasse. Em reconhecimento, Midas lhe ofertou uma barra de ouro obtida a partir de uma liga de ferro e chumbo. Agora imagine que você faz parte do grupo de pesquisa arqueológica e que entre os artefatos é encontrado um pedaço de metal dourado. Por meio de testes específicos, ficou determinado que o artefato metálico é composto de ferro e chumbo.
Sendo assim, você, por pura curiosidade, resolve determinar quantas vezes o ouro é mais pesado que o ferro e o chumbo. Para tanto, você realizou uma análise por meio da massa atômica. Então, qual foi a sua conclusão? A partir dos seus conhecimentos adquiridos, na sua vida estudantil e dos saberes químicos, será que tudo que Midas tocava realmente se transformava em ouro? E aqui temos os dados das massas molares aqui em grama por mol, do chumbo, do ferro e do ouro. Agora é com vocês! Vamos para a correção da atividade? Olha só, a gente quer saber, se o ferro, o chumbo, e o ouro, quantas vezes é mais pesado. E aí a gente tem os dados aqui. E a outra pergunta que fala, a partir dos seus conhecimentos, saberes químicos, será que tudo que Midas tocava se transformava em ouro? Vamos ver a resposta.
Então, para a gente fazer o cálculo aqui do chumbo, então, 206 vezes 1/12 é igual a 17,2. Então, a gente usou o valor da massa que ele deu nos dados e o chumbo é 17,2 vezes mais pesado que o átomo do carbono 12. Para o ferro, 56 vezes 1/12 dá 4,67, então o ferro é praticamente aí 5 vezes mais pesado. E o ouro, 197 vezes 1/12, 16,42, né? Praticamente aí 17 vezes mais pesado que o átomo do carbono. E a outra parte da pergunta, será que tudo que o Midas tocava realmente virava ouro? Para responder essa pergunta você vai ter que ler a reportagem lá no QR Code. O que nós aprendemos nessa aula? Revisamos o conceito de elemento químico e sua representação, definimos unidade de massa atômica e fizemos várias atividades. Espero que vocês tenham gostado e até breve!